Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal, primeiro de 2026. E aí, vocês estão vivos? Encheram muito pote aí no Réveillon, espero que esteja todo mundo bem. E galera, assim, eu queria muito de coração, primeiramente, além de saber se vocês estão bem, dizer que eu estou bem, agradecer, né? Eu vi que nos últimos vídeos que eu fiz aí, particularmente o do Corinthians e Santos, que era o jogo do Rivelino contra o Pelé, e o último que eu fiz da Copa do Brasil, das Copas do Brasil que o Corinthians ganhou. O canal ganhou bastante seguidores, então eu queria, né, para essas pessoas que estão chegando, primeiramente desejar boas-vindas ao canal aí, espero que vocês gostem dos conteúdos, mas também dizer que tem esses outros tipos de vídeo aqui também, meus falando, né? Então, se você se inscreveu por conta daquele tipo de vídeo, não se desinscreva agora que você está vendo esse corintiano aqui falando, porque o canal tem ambos os tipos de vídeo, né? Eu até fiz uma enquete, eu convido você, vai na minha aba comunidade lá, eu perguntei qual é o tipo de vídeo do canal que você mais gosta, e eu queria saber isso, porque obviamente tem o meu gosto pessoal, né, o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas só que eu tenho que fazer os vídeos pensando em quem tá assistindo também, não pensando só em mim, né? Apesar que eu comecei esse canal aqui meio que pensando que fosse um repositório de vídeos assim para eu ver lá no futuro como que eu me sentia a respeito dos jogos do Corinthians, né? Comecei fazendo esses vídeos aqui, eu falando após cada jogo, mas eu tinha a intenção de fazer esse tipo de vídeo, né? Eu comentando sobre os jogos, que na verdade surgiu meio como um enche-linguiça aí, enquanto eu editava outros tipos de vídeo, como eu fiz o do Neto e tal, mas acabou que a galera gostou, né? Até inclusive nessa enquete que eu falei, é o formato de vídeo que tá vencendo lá, né? Que eu perguntei qual o tipo de formato de vídeo que a galera mais gosta. O que tá vencendo é esse daqui, né? Nos vídeos que eu apareço comentando após os jogos do Corinthians, pra minha surpresa, que eu nem pensei que esse tipo de vídeo ia ser tão bem aceito no canal como vem sendo aceito, né? Mas enfim, eu quero saber de vocês qual o tipo de vídeo que vocês mais gostam. Me lembrando que, né, para quem se inscreveu por conta daquele tipo de vídeo, se você não gosta desse tipo de vídeo, beleza, não assiste. Vão ter aqueles vídeos lá também. E você que gosta dos vídeos meus falando, que às vezes vão ter esses vídeos aí de jogos antigos e tal, mas você não fique triste que sempre depois dos jogos vai ter eu aqui falando, beleza? E além de falar após os jogos, eu gosto de esse tipo de vídeo aqui, de comentando notícias e tal, eu não costumo fazer tanto, né? O vídeo pós-jogo é certeza, sempre depois do jogo, uma hora e meia, 2 horas depois do jogo já tá saindo o meu vídeo. E só nos sábados que não, quando o Corinthians joga aos sábados, porque quem acompanha o canal aqui sabe, né? Eu tô começando essa jornada, eu não vivo de YouTube, eu tenho o meu trabalho onde eu faço plantões no hospital aos sábados, então quando o jogo do Corinthians cai no sábado, eu fico injuriado, porque me ferra, não dá para assistir direito, não dá para eu gravar o vídeo, enfim, é uma porcaria, mas até um dia, né, se vocês continuarem se inscrevendo, gostando dos vídeos aí, eu poder rentabilizar esse canal e de repente fazer ele uma fonte de renda para poder pensar em trocar, né, o emprego por apenas produção de conteúdo. Enquanto isso não acontece, tem que ser dessa forma. Então, tirando aos sábados, eu tô sempre aqui fazendo os vídeos, mas quando o jogo cai no sábado, eu faço o vídeo no dia seguinte, né? Mas, como eu falei, esses vídeos de notícia, comentando alguma notícia e tal, acaba saindo menos aqui no canal, né? E eu queria falar com vocês, a notícia que eu queria comentar é a questão do Marcelo Paz. Eu sei que eu já tô vindo até um pouco atrasado aqui, o Marcelo Paz já foi contratado já fazem alguns dias aí, né? Mas eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Assim, eu acho que talvez o que eu vou comentar, alguns canais de Corinthians até já comentaram, mas eu queria saber a opinião de vocês e falar a minha opinião, né? Quando o Corinthians estava atrás daquele Bruno Spindel, né, que era do Flamengo, falaram que ele tinha um perfil mais tecnocrata, foi a palavra que usaram, né? Que ele sabia bastante de leis, do meandro do mundo do futebol, né? E que ele não tinha o mesmo perfil que o Marcelo Paz tem, né? Só que muita gente até falou que o Corinthians acabou caindo para cima, né? A expressão que a gente usa quando teoricamente uma coisa parece que deu errado, mas que acaba saindo melhor do que encomenda, né? Eu vi o Chico Garcia falando a respeito disso, que o Marcelo Paz tem um perfil que talvez até pela questão do que o Corinthians está vivendo hoje em dia, de transfer ban, de ter que pensar um meio de gastar menos dinheiro, pode ser útil, né? Mas a questão, não fazendo um trocadilho com o nome dele, né?
o Corinthians precisa de paz, né? Eu esperava que em 2026 a gente pudesse ter mais paz, porque a gente viu como 2025 foi um ano, cara, caótico, apesar dos 2 títulos. Uma coisa que eu vou falar mais à frente no vídeo, eu espero que esses títulos nunca mascarem as coisas que estão acontecendo no Corinthians e que a gente continue cobrando da mesma forma. Mas 2025 foi um ano zoado, a gente queria que 2026 fosse um pouco mais tranquilo, né? E o Marcelo chegou com esse sobrenome Paz, e muita gente fez até essa brincadeira, quem sabe tá chegando um pouco de paz no Corinthians. Mas o que eu duvido muito é que ele vai ter paz para trabalhar. Eu creio que muitos de vocês aqui acompanham o canal do Kaká, eu sempre faço referência aos vídeos dele aqui, nos meus vídeos, que eu acabo que eu consumo bastante conteúdo dele, e eu lembro de uma coisa que ele falou num vídeo dele, que tem um rapaz, acho que é o Munhoz, se eu não me engano, né, que trabalha lá dentro do Corinthians, e que ele resolve muitos problemas com relação ao fiel torcedor e tal. Então, esse Munhoz até ele disponibilizou um e-mail pro Kaká divulgar no canal, para falar para pessoas que tivessem tendo problema com o fiel torcedor, podiam mandar e-mail direto nesse e-mail, né, para ele agilizar, e ele estava resolvendo o problema de muitas pessoas. Aí passou um tempo, o Kaká falou que esse mesmo Munhoz falou pro Kaká para parar de divulgar esse e-mail. Ele não falou explicitamente, mas ele deixou nas entrelinhas que ele fazer o trabalho dele bem feito estava gerando ciúmes dentro do Corinthians. Então você vê que dentro do Corinthians tem muita gente que quer o caos, que quer que o negócio não funcione. Quem trabalha bem, quem se destaca fazendo algo positivo, acaba sendo repreendido em vez de elogiado. É surreal falar isso, né? Então, o medo que dá será que se o Marcelo Paz começar a desenvolver um trabalho brilhante como ele desenvolveu no Fortaleza, que você não vai dar uma de desonesto intelectual e falar para quem tá falando mal do Marcelo Paz, mas ele caiu com o Fortaleza no passado. Se focar nisso e desmerecer tudo que ele fez no longo da trajetória do Fortaleza, né? Colocou o time do Fortaleza aí como, sei lá, acho que é o time do Nordeste hoje em dia, é o time mais forte do Norte e Nordeste, que se destaca, que tá jogando Libertadores, que consertou ali. Eu tava vendo hoje, se eu não me engano, foi o VSR falando. Ele tava falando que... Não, foi o VSR? Eu não vou lembrar, perdão por não dar os créditos pra pessoa correta. Mas falando que quando o Marcelo Paz assumiu o Fortaleza, óbvio que proporcionalmente falando os números são diferentes, né? Porque o Corinthians tem 3 bi de dívida, né? Mas se eu não me engano, era algo assim. O Fortaleza tinha uma dívida de 200 milhões e uma receita de 20 e poucos milhões. Então, ou seja, a receita do Fortaleza era 5 vezes inferior ao tamanho da dívida. E a receita do Corinthians, o Corinthians tem uma dívida de quase 3 bi, mas a receita do Corinthians é de praticamente 1 bi por ano. Esse ano aqui fechou um pouquinho menos, fechou em 900 e poucos bi, mas ano passado fechou 1 bi, né? Esse ano a gente sabe que foi muito complicado, talvez teve até fuga de patrocínios, eu não sei o porquê fechou inferior, mas é bem provável que seja por conta disso, né? Muitas marcas não querer se associar ao Corinthians nesse momento conturbado que o Corinthians está vivendo. Mas você percebe como o desafio dele, teoricamente, no Corinthians é menor, só que é menor se ele tiver o ambiente de trabalho onde ele possa pôr as ideias dele em prática, né? Porque se for as pessoas verem que ele começar a se destacar, não querer ver o cara tendo poder, começar a gerar ciúme, inveja e não deixar ele trabalhar, não vai adiantar nada. Vai ser mais ou menos que nem quando o Corinthians contratou o Fred Luz, que era do Flamengo lá, para fazer as auditorias, né? Quando ele foi querer revirar os contratos da base, não deixaram ele mexer. Aí o que adianta? Trazer um cara de renome, um cara que tem expertise, que já mostrou que sabe fazer em outro clube, no caso o Marcelo Paz no Fortaleza e o Fred Luz no Flamengo, mas ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fez nesses outros lugares, entendeu? Aí fica elas por elas. E aí eu queria já linkar esse assunto e dizer que o que eu falei anteriormente que eu ia comentar, que o título, aliás, os títulos que o Corinthians conquistou esse ano, cara, na hora eu vibrei demais, nossa, eu fiquei maluco, principalmente na Copa do Brasil. Eu não sei porquê, comente pra mim se vocês também tiveram a mesma sensação, eu fiquei meio tranquilo no jogo Corinthians e Vasco, eu não sei porquê, mas no Corinthians e Cruzeiro, cara, nossa, eu fiquei biruta, cara, eu chorei quando terminou o jogo, porque deu
Eu não sei se é porque colocaram o Cruzeiro como muito favorito, se era por causa daquela situação de disputa de pênalti contra o Cássio, e o Corinthians, né, teve o match point contra ali, né, que era só o Gabigol fazer o gol, e daí o Gabigol perdeu o pênalti, e o Bidon foi e fez o gol no Cássio. Cara, naquele momento ali eu pirei, cara. Mas enfim, comemorei pra caramba, tanto o Paulista quanto a Copa do Brasil, mas o que acontecia no Corinthians antigamente, dos resultados esportivos mascararem o que acontece dentro do clube, pelo amor de Deus, galera, não vamos deixar de cobrar. A gente não pode deixar de falar de assuntos como Safiel, intervenção judicial dentro do clube, mesmo que de repente o Marcelo Paz chega e tem um pouco de paz, né, para trabalhar e consiga, sabe, ir resolvendo uma coisinha ou outra. Cara, tem muita coisa para ser limpa ali dentro do Corinthians, e eu, sinceramente, eu tô na turma do que não acredita nessa utopia que o Neto acredita, que 3 gestões corretas no Corinthians vão ser o suficiente para tirar o clube desse endividamento, dessa situação que o clube vive hoje em dia, né? Queria saber de vocês se vocês acreditam também nessa utopia ou se vocês também estão do lado de quem já prefere uma intervenção judicial, Safiel, enfim, essas coisas. Beleza? Vamos lá. Que 2026 seja um ano de paz para o Coringão, né? E eu queria começar o ano desejando isso, que o Coringão tenha muitas vitórias esse ano, que a gente possa vibrar muito, não sofrer tanto igual a gente sofreu ano passado, principalmente com as notícias extra-campo. Desejar um ótimo 2026 para vocês. Esse é meu primeiro vídeo do ano, e lembrando que eu vou estar sempre aqui depois dos jogos do Corinthians. Janeiro já vem a todo vapor aí, já tem Majestoso aí, dia 18, depois dia 29 ou 24, esqueci agora, já tem a Supercopa do Brasil, enfim, já vamos começar janeiro a todo vapor. Eu vou estar aqui comentando com vocês, beleza? Valeu, galera, forte abraço, vai Corinthians. E sempre lembrando que eu falei lá no começo do vídeo, aqui é conteúdo diverso do Coringão. Se você gosta mais desses vídeos, assiste. Se você gosta mais dos vídeos de jogos antigos, fica à vontade para assistir também. E tem outros tipos de vídeo editado, que eu vou até deixar um aqui que eu queria que mais gente assistisse, que é o vídeo mini documentário que eu fiz sobre o craque Neto, e o vídeo que eu fiz sobre quando o Dida pegou 2 pênaltis do Raí e aposentou o ídolo tricolor aí. Então eu queria muito que vocês assistissem esse vídeo e deixassem a opinião de vocês lá também, se vocês gostaram. E se puder, volta lá na enquete lá da aba comunidade, qual o tipo de vídeo que vocês mais gostam de ver aqui no canal, beleza? Forte abraço, vai Corinthians, e até o próximo vídeo. Feliz 2026 para vocês, tamo junto.